Bom dia! Um dos primeiros passos para a gente saber como funciona uma partida direta com reversão é saber como funciona uma partida direta simples. E como que a gente sabe, como é que a gente consegue identificar? Então aqui nesse desenho a gente tem a representação de um desenho unifilar de uma partida direta simples. Como aqui a gente pode ver, como que a gente identifica? Que a partida direta simples ela tem os componentes básicos, os essenciais, realmente só os necessários. E a gente pode ver componentes como os de proteção que temos aqui, como o relé também. Mas nós também temos nessa partida direta os componentes de controle ou de seccionamento, que é aqui que a gente nem tem aqui, que são os cotatores, nesse K1 aqui. Então aqui seria o desenho. E nessa partida direta, como funcionaria ela? Como é que seria o esquema dela, né? Então, aqui a gente pode ver que a gente tem duas fases, a fase R e a fase S. E nessa fase R, a gente pode ver que está puxando e essa fase está indo direto para o motor, né? E já a outra fase, a gente tem uma série de botões e uma série de travamentos. E como é que vai funcionar esses botões e tudo mais? Então, pode ver aqui que nós temos esse botão BO, que também é o botão que serve para desligar o circuito. Então ele tem essa função principal. Mas a gente pode ver que aqui embaixo, que seria que a gente vai ter que começar trabalhando por ele, é o B1. E esse botão seria o único botão de todo esse esquema que trabalharia com acionamento do motor e das bobinas. Então eu vou até começar mostrando. A gente pode ver que esse BO e esse F7 aqui, eles são normalmente fechados, do tipo NF. Só que esse B1, que seria o de acionamento, ele é normalmente aberto. Então a gente pode ver que quando a gente fecha ele, ele vai cumprir realmente essa função de acionar o motor. Porque aí essa fase, ela vai dar continuidade, vai conseguir chegar até o motor, fazendo com que o motor tenha as duas fases e assim ela seja ligada. No caso, K1 vai ser ligada. Então a gente pode ver o seguinte: quando o K1 é ligada, todas essas partezinhas aqui também são ligadas. Todos esses K1s, já que aqui é o K1. Mas nós também podemos ver que aqui também vai ser ligado. E o que seria esse K1 aqui? Aqui nada mais seria que um contato de selo. No caso, um segundo caminho, uma segunda via para ligar o motor. E como é que ele funcionaria? Ele funcionaria da seguinte forma. Aqui, no momento que a gente apertou esse contato de selo, no momento que ele fica ligado, a gente pode parar de pressionar o B1. Porque parando de pressionar o B1, ele volta a ficar desligado. Só que o K1 ainda fica ligado. Então ele dá essa continuidade até chegar em K1, fazendo assim com que o motor fique ligado diretamente. E assim funcionaria uma partida direta. Mas então, como que funcionaria essa partida direta com reversão? Como é que ela... e antes disso, só explicando que o BO, que seria o de desligar, no momento que a gente clica nele, no momento que a gente pressiona, ele inverte. Então ele vai fazer o quê? Ele vai desligar, porque ele é normalmente fechado. Então ele abriu e não passa mais. Então vai desligar todos os motores e tudo mais. Mas até chegar nisso, ele fica, depois de tirou o dedo, ele volta a ficar pressionado novamente e o circuito funciona normalmente. Então, só apagando aqui previamente, como é que funcionaria agora esse partida de direção com reversão, que teria uma função totalmente inédita, né, até então. Ela funcionaria o seguinte: a gente vai ter ela aqui e a gente pode ver que nós temos três fases, R, S, T. E essas três fases, elas estão sendo guiadas até o motor que está sendo ligado. Então elas estão sendo ligadas diretamente. Ela vem por aqui, ela passa por esse pressionamento, por esse contato, por K1 e segue até o motor. Seguiu tudo direto. Então, quando a gente vai fazer uma de reversão, ela vai cumprir esse papel literalmente. Então a gente vai... É como se a gente trocasse as fases, sendo que uma vai para um caminho que seria reto, ele inverte, fazendo sinal de X aqui.
aí faria esse sinal de reversão, inverteria as fases. Porque quando todas as fases estão ligadas nesse sentido retilíneo, ela vai já para um lado. E quando a gente inverte duas dessas fases no motor, a gente precisa só fazer essa inversão em duas, o motor já faz a rotação contrária, funcionando para o outro lado. Então é assim que a gente consegue determinar o lado de direção do motor, qual que seria o sentido horário ou o sentido anti-horário. Então vamos denominar que desse sentido ele está sentindo de forma horária. Quando a gente inverter, quando a gente, por exemplo, esse caminhozinho do meio começar a ser ligado com o R, e por exemplo o S começar a ser ligado com esse primeiro caminho, aí a gente vai concluir essa inversão. E como é que isso vai funcionar? Eu vou mostrar aqui. Então, assim que seria o desenho dela. Como eu havia falado, a gente pode manter uma. A gente só tem que inverter as outras duas. E como é que funcionaria? A primeira, que seguia reto, ela vai começar agora a ir para o segundo caminho. Já essa aqui, que seguiu o segundo caminho, tá indo para o terceiro. E aqui a gente pode ver que são contatores diferentes. É um seccionamento diferente. Então aqui vai funcionar como K2. Tudo isso daqui é um K2, correto? Então a gente pode ver que agora mudou totalmente. Mas o que seria esse K2? Já que é um motor, é uma partida totalmente diferente. Então a gente vai ter que puxar outra parte aqui para representar isso. Então puxando aqui, já não seriam mais os mesmos botões, já não seria mais a mesma coisa. Porque seriam representações diferentes. Aqui seria agora K2 e aqui seria... Só um minuto. E aqui seria B2. Botão do 2. Isso daqui tudo seria guiado para o motor de ligação A1, A2. Deixa eu apagar isso. Isso aqui, esse é o motor K2, correto? Então, como é que ele funcionaria, já que seria diferente? A gente conseguiu fazer essa inversão aqui, a gente fez essa reversão, então agora já está no sentido contrário, o motor já está girando para outro sentido, a gente conseguiu fazer, foi realmente uma inversão. Então, mas como é que a gente vai ligar agora esse K2? Por isso que eu já até iniciei esse desenho aqui. É o seguinte, para a gente ligar esse K2, a gente tem que clicar no B2, que seria o botão de acionamento do motor K2, 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 certo? Então no momento que a gente liga ele vai passar e vai acionar K2. Aí aquela mesma historinha do contato de selo e tudo mais, aqui também vai ligar. E como aqui é K2, todos esses caminhos aqui irão ligar. Ligou, ligou, certo? Então aqui tudo tá ligado, passando e acionando o motor. Então no momento que a gente liga esse B2, o K2 funciona e liga o motor para o sentido próprio desse acionamento, né? Que foi previamente olhado. Então, mas a gente pode perceber que tem um leve contraste nisso, porque a gente pode ver que daria muito errado se, por exemplo, K1 e K2 ligassem ao mesmo tempo, porque a corrente passaria por esse fio aqui, que passaria por esse aqui, e daria uma série de problemas que a gente não pode deixar que aconteça. Então, é aí que entra outra parte, que seria do intertravamento, porque a gente não pode deixar com que os dois liguem ao mesmo tempo. Então, nisso, como é que funcionaria o intertravamento? Ele tem que ser, por exemplo, o intertravamento ele tem que funcionar aqui e aqui. Mas é o seguinte, o intertravamento ele sempre vai ser em série com o motor, como aqui está mostrando. E ele também
ele vai ter que ser de um componente inverso da bobina e do motor. Por exemplo, se aqui é K1, o intertravamento dele tem que ser K2. E aqui é K2, então o intertravamento dele tem que ser K1. Então, já apagando aqui previamente, ficaria o seguinte: ele tem que ser também normalmente fechado. É do tipo normalmente fechado. Já já a gente vai ter que conseguir se inteirar e conseguir ver melhor por que seria normalmente fechado. Então a gente está aqui com os dois normalmente fechados, certo? Então, retomando, ele tem que ser em série com o motor e com a bobina, sendo que ele tem que ser oposto, o material, digamos assim, inverso, porque aqui é K2 e aqui é K1, K1, K2, isso tudo inverso do motor, e todos eles normalmente fechados. Mas por que normalmente fechados? A gente vou mostrar agora. Ó, a gente segue esse caminho totalmente certinho, o BO não foi clicado, então ele ainda está ligado, e a gente clica no B2, como ele continua da forma que está aqui. Está pressionado o B2. Na hora que pressionou o B2, ele vai passar por aqui e K1 vai estar fechado, porque ele é normalmente fechado, e vai ligar K2, o que já nos garante K2 aqui em relação ao contato de selo, então ele já vai ficar ligado. E depois a gente vai ter o K2 aqui também ligado, que representaria esse aqui. Então ele vai passar e vai ligar o K2. No momento que o K2 é ligado, esse K2 aqui ele é ligado, e então ele vai inverter o sinal dele. Na hora que ele inverte, ele vai ficar normalmente aberto, ele vai ficar aberto. E ele ficando aberto, na hora que passar aqui corrente pelo B1, se alguém clicar no B1, vai passar, mas não vai funcionar o K2. Por quê? Porque ele foi ligado aqui. Na hora que o motor foi ligado, esse K2 ficou aberto e impede com que o K1 seja ligado, evitando toda essa problematização de os dois estarem ligados ao mesmo tempo. Então, esse intertravamento seria realmente uma forma de segurança, de prevenir que aconteça alguma coisa muito mais grave. Então, esse seria o real papel dele. E até umas especificações que eu acabei não comentando, que seria a respeito do contato de selo ou contato de retenção, né? Contato de retenção, que seria o que? Esse contato de retenção, ele tem que estar normalmente aberto, para que quando ele seja ligado, ele feche. Então, é o normalmente aberto, ele normalmente vai ficar aberto mesmo. E ele tem que ser do mesmo componente, do mesmo material que a bobina. Então, se aqui é um K2, aqui tem que ser um K2. Se aqui é um K1, aqui tem que ser um K1. Então, funciona dessa forma. Ele tem que estar também paralelo à botoeira que liga esse motor. Então, a gente pode ver que aqui a botoeira que liga o motor está em paralelo com ele. Ó, paralelo. E aqui a botoeira que liga esse motor está em paralelo com o K2, o que é diferente do intertravamento. Porque ele está em série com esse conjuntinho que é resultante do botão, né? Então tem essas explicações totalmente diferentes. E quando a gente faz isso, depois disso aqui tudo, essa que seria realmente a partida direta com reversão. Então esse seria a esquematização e como funcionaria essa partida direta com reversão. Então esse é o conteúdo. Muito obrigado pela atenção.